Aqui quem fala é Thiago Coutinho. Então estarei falando sobre o tema de questões da espiritualidade, que envolve distúrbios mentais e problemas espirituais. Então estarei falando, dando um breve panorama desse assunto, que é um assunto vasto e muito longo, e estarei falando e abordando esses dois aspectos que a princípio são similares, mas elas possuem diferenças, é, pra, na, diferenças gritantes. Na hora de a gente fazer o aconselhamento, teremos o discernimento o que são distúrbios mentais e problemas espirituais. Que esses dois pontos em questão devem ser analisados para que na hora do aconselhamento podemos saber distinguir um assunto e o outro. E nós, como futuros pastores e líderes, nós temos que ter esse discernimento na hora de aplicar esse conhecimento. Porque hoje as pessoas não se interessam muito em estudar esse assunto a fundo. Porque alguns atribuem sempre aquele sentido místico de que o crente não pode passar por problemas de cunho mental e nem mesmo de problemas de cunhos espirituais. Então nós vamos ver os sintomas de que certas coisas não é bem assim, que o crente ele passa por problemas de cunhos mentais. Ele está sujeito a passar por essas situações em nosso dia a dia, ao longo de nossa vida. Então temos que estar preparados para aconselhar essas pessoas. Então, no seio da igreja, é importante o aconselhador distinguir os diferentes problemas de cunho espiritual e mental. Porque uma hora ou outra vai surgir certas situações semelhantes a essa. Tem pessoas que pensam que o crente não pode passar por problemas mentais. Isso é uma mentira. Nós somos sujeitos ao pecado. O mundo foi corrompido pelo pecado original. Então, seja o ímpio quanto o crente, ele vai passar por certas situações, seja por doenças físicas ou por doenças mentais, que uma hora ou outra é possível afetar o crente, seja com depressão, ansiedade, enfim, outros problemas que o crente também está sujeito a passar por certas situações como essa. E esses problemas vai surgir no meio da igreja. Então nós devemos estar preparados para lidar e conhecer essas situações que aparecer e que talvez aparecerão ao longo de nosso ministério, ao longo de nossas vidas. Então, o assunto que vai ser tratado são problemas distintos, que serão analisados, mas que, de certa forma, acontecem de forma aparente, muito parecidas. E por isso é importante a gente abordar ambos assuntos, para que compreendamos e entendamos para a nossa vida prática, que vai nos enriquecer e tem a finalidade de saber diferenciar e aplicar na hora do aconselhamento. Então veremos a seguir as definições destes dois respectivos assuntos. Então vamos aos distúrbios mentais. Os transtornos mentais, ele infelizmente é um mal presente em nosso mundo. Em todas as épocas conhecidas já havia pessoas com problemas de ordem mental, seja com uma depressão, pessoas que vivem em um mundo fora da realidade, como os lunáticos. Então são problemas que sempre sempre tiveram e sempre terão ao longo da história até que Jesus volte. E segundo o OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 milhões de pessoas sofrem de distúrbios mentais,
que é cerca de 13% total das doenças. Esse dado que eu puxei na internet, ele é de 2018. Hoje o número está bem maior devido à pandemia que cresceu de forma exponencial. Isso é muito alarmante. E o que é transtorno mental? Esse termo ele abrange diversas ramificações, porque ele varia de sintomas que geram angústias ou capacidade da pessoa de tomar uma decisão lógica, que podem variar de leves ou pesadas, depende do grau que a pessoa demonstra em sua vida. Então, os transtornos mentais, eles não são todos iguais, pois existem centenas de transtornos que foram identificados, que se classificam até mesmo em categorias. Ela depende de graus, de capacitação que envolve, e os sintomas podem ser branda, moderada e severa. Nós, como os conselheiros, nós não devemos saber, conhecer a fundo todos os transtornos. Não, isso é coisa de psicólogo e psiquiatra que eles estudam especificamente para isso. Mas nós temos que ter noções de como que isso funciona. Nós, como seja capelão, seja um conselheiro, um pastor, ele deve conhecer algumas noções e saber diferenciar esses problemas que podem vir na vida das ovelhas e das pessoas que precisam de conselho. Então existem alguns problemas mentais, como por exemplo a ansiedade, eh, de alimentação, que podemos ver a anorexia nervosa, identidade sexual, da fala e etc. Então é importante a gente saber e conhecer a fundo. Agora, o que a Bíblia diz? Será que ela fala sobre esse assunto? Ela diz para nós se teve pessoas ou se esse problema é um problema corriqueiro, é normal? Então, vamos para o que a palavra de Deus tenha a nos dizer. Então, respaldos bíblicos. Algumas diferenças bíblicas com relação a problemas mentais, de pessoas que sofrem desse mal. A Bíblia mostra de forma muito clara certas situações de pessoas que eram loucas, que tinham problemas de cunhos mentais, como podemos ver nos evangelhos, como por exemplo, vou dar um exemplo, Mateus 24, que Jesus curou endemoniados, lunáticos e paralíticos. E também podemos ver no Antigo Testamento, ver casos como aconteceu em Daniel, após o rei ter um sonho sobre sua vida, que Daniel interpretou. Nós vemos o rei Nabucodonosor é, deitado na grama, lá fora de si, vivendo como um bicho. E podemos ver, é claro que não foi um caso extra de que Davi ficou louco, não, mas Davi ele fingiu a loucura, ele fingiu estar louco. E através desse fingimento ele dá sinais como que naquela época funcionava a loucura naquele período, como os loucos se comportavam. E Davi ele se fingiu de louco para que ele fosse poupado do mal que possivelmente sobrevinha sobre ele. Então, a Bíblia não se propõe em ser um manual de diagnóstico. O que ela mostra são casos de pessoas que passaram por momentos como esse, como por exemplo o caso de Saul, que se lançou a espada, como Judas, que se enforcou, até mesmo Elias, quando foi para a caverna, nós vemos um aspecto de depressão, né, quando ele foi afrontado por Jezabel. Então, nós vemos casos que é muito superficial, porque a Bíblia não tem um papel de mostrar isso. Agora, vamos para as causas e efeitos. As causas podem ser variadas, como um infarto que pode ter várias causas distintas, assim também são os transtornos psiquiátricos. Contudo,
Normalmente elas estão ligadas ao estresse causado no passado ou no presente momento. E quais são essas causas? Então, veremos. A primeira causa é o estresse atual. A vida contemporânea é uma vida de muito estresse e cobrança. Como consequência, o estresse pode afetar três áreas da vida que podem ser biológicos, psicológicos e sociais. E a segunda coisa é a predisposição. A causa da predisposição podem ser diversas, como por exemplo, doenças congênitas, depois disfunção glandulares, ou uma depressão severa que é causado por um desequilíbrio neuroquímico. Então é importante a gente entender isso. E a terceira coisa é o pecado e a responsabilidade, que alguns escritores e conselheiros cristãos, eles supõem o seguinte, que os transtornos mentais têm ligação com o pecado que a pessoa cometeu e que através do aconselhamento leve a pessoa a confessar e a mudar de comportamento. Então, o aconselhamento tem um papel fundamental para tratar essas pessoas que estão passando por isso. E vamos para os efeitos. Então, quais os efeitos que pode causar? O primeiro efeito fundamental é sobre os indivíduos. Os transtornos mentais mais sérios podem causar muitos males para o indivíduo. E nos casos mais graves, podem causar algumas situações que fazem com que a pessoa tenha até mesmo a alucinação, ouçam voz, desequilíbrio de emoções, que seja quase uma esquizofrenia que faz você imaginar coisas que não existem. E outro efeito é o efeito sobre a família. Cada família passa por situações distintas, mas algumas situações parecem muito familiar, que no começo ela ignora os comportamentos estranhos do indivíduo, que ela pensa que as coisas se ajeitarão de forma natural. Em seguida, a família tenta descobrir as causas do problema e quando não encontram, todo o otimismo cai, vai embora por terra quando o indivíduo ele não se recupera. Então, nós vemos as causas e os efeitos que podem causar na vida da pessoa que passam por certos problemas. Agora, como aconselhar? Então, o conselheiro ele deve primeiro avaliar de forma minuciosa a pessoa, tanto física quanto psicológica. Em seguida, ele deve prestar ajuda aos seus familiares que estão vivendo esta situação, porque a vida é muito difícil para aquele que convive com a pessoa que tem problemas mentais, já que a família que sofre cuidando daquele indivíduo, que na maioria dos casos ela tem uma tendência suicida, que acontece muito, pessoas que têm uma predisposição para se matar e como consequência pode também ter atitudes violentas e por isso consome energia e dá mais seu tempo e acaba até mesmo com as economias da família por conta deste problema. Outra questão que eu acho fundamental é que estamos vivendo um período de que a taxa de suicídio é altíssima, é, que é o problema do suicídio. Porque nesse caso, o papel do aconselhador ele é muito importante, porque existem evidências sutis de que a pessoa está pedindo por socorro e após o aconselhando demonstrar isso, é importante o aconselhador perguntar se a pessoa está pensando no suicídio e que talvez aquilo pode trazer um certo alívio para a pessoa. Então temos que fazer que a pessoa se abra e que seja mais simples possível para que ela possa se abrir para aquele que estão ajudando. Então, a pessoa que vai aconselhar deve procurar qual é a melhor causa que levou o aconselhando à cogitação para essa opção. E deve atentar se a pessoa teve essa crise no passado e principalmente deve desmistificar a ideia romântica sobre a questão da morte.
Então, o conselheiro, ele deve, de suma importância, deve ter o respeito pelo indivíduo. Não podemos envergonhar e nem mesmo humilhá-lo. E o mais importante, devemos orar para que Deus dê entendimento, sabedoria e sensibilidade, que é algo importante. Então, falamos agora sobre o distúrbio mental. Agora, falaremos um pouco sobre os problemas espirituais que temos que nos atentar. Porque nós vemos sobre a importância de saber sobre os distúrbios mentais, agora vamos ver um pouco sobre a questão dos problemas espirituais. Então, com relação aos problemas espirituais, que acontece frequentemente entre os cristãos, os conselheiros, segundo Gary Collins, não têm demonstrado muita simpatia para as questões espirituais. E qual é a razão disso tudo? Bom, é que os mesmos, eles não estudam o assunto para auxiliar as pessoas que passam por essa situação, por esses momentos difíceis. É, e não é fácil ajudar as pessoas que passam por esses problemas, porque não há uma resposta clara e teológica para este determinado assunto, já que o problema é da alma, é do espírito. Porque além de todas aquelas questões teológicas, o amor, ele deve prevalecer. O cuidado, a atenção que você dá à pessoa, deve ser de suma importância. O apoio, as pessoas precisam desse apoio, precisa ter uma mão amiga nesse tempo que a pessoa está enferma espiritualmente. É importante nós sermos totalmente à mercê da pessoa. Eu digo à mercê, né, ser um escravo dela, mas você apoiar, conversar, aconselhar, dar atenção, porque a pessoa está doente espiritual. Essas pessoas, de forma geral, ela não sente mais prazer em ler a Bíblia, de orar, ela se sente como ossos secos, que estão apenas nos cultos, estão apenas nas igrejas de forma mecânica. Ela não sente mais Deus falar, ela não sente mais a presença de Deus. Ela está num estado letárgico, religioso, ela perdeu Jesus de vista, como aconteceu em muitas igrejas no passado. E o puritano Steve Charnock, ele, em seu livro que é muito interessante, que é o Retrato de Deus, ele denominou essas pessoas como ateístas práticos, que são pessoas que estão ativas e presentes nas igrejas, porém seus corações se encontram distantes do Senhor. Agora vamos para os respaldos bíblicos. Sobre esse assunto, não existe muitas referências bíblicas para os problemas espirituais. Porém, ela nos dá pistas de como o cristão deve proceder. O Senhor, Paulo dá algumas pistas, como podemos ver no Efésios 6, que o Senhor ele diz para a igreja de Éfeso que devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Então, o problema espiritual tem uma relação com a batalha, com uma luta espiritual que acontece em nossas vidas, como a guerra com a carne e com o espírito. E a Bíblia diz também que devemos nosso corpo a Ele, como sacrifício vivo, santo e agradável. As pessoas que vivem de forma mecânica, elas, de maneira geral, em suma, ela perdeu esse senso de sensibilidade do que é ser cristão. Elas são ativas nas igrejas, fazem obras sociais na casa do Senhor, mas elas estão mortas, como aquela visão de Ezequiel, aqueles ossos secos. Por fora está algo maravilhoso, bonito, mas por dentro a pessoa está morta espiritual, que precisa tomar aquela injeção de ânimo que somente Deus pode fazer. E por isso ela deve voltar, ler a palavra,
voltar a estar em comunhão com o Senhor, voltar a estar em comunhão com a santa palavra de Deus para que ela possa ser preenchida e para que ela possa ser avivada. Porque a meta da vida cristã é ser semelhante a Cristo, tanto na adoração, no caráter e no serviço, assim como o Senhor fez por nós, a qual deu a sua vida em nosso favor, injustos, pecadores, como nós somos. Então, quais são as causas do problema espiritual? Então, existem algumas causas específicas. Primeiro, onde nós estamos? Para algumas pessoas, alguns problemas surgem por causa da sua posição espiritual. Isso é muito importante. São pessoas que estão ativas em suas igrejas, fazem boas obras, como eu disse no slide anterior, mas estão fora do reino de Deus. Sendo que na maioria das vezes são pessoas que são ativas, estão sempre trabalhando, estão sempre fazendo algo de forma, vou botar entre aspas, para o Senhor. Só que elas estão longe do Senhor. Sendo que na Bíblia, o cristão deve ter primeiramente uma transformação interna, que automaticamente reflete a externa, porque é uma obra que é feita de forma soberana. Algumas pessoas têm lutas espirituais porque ainda não aceitou o dom gratuito de Deus e pensam que podem alcançar por meio de suas obras. Então esse é o primeiro aspecto. Onde nós estamos? Agora o segundo, o que fazemos? O que mais deixava Jesus irritado era o legalismo piedoso, que pode causar muitos males, como por exemplo, o pecado e o legalismo. São duas coisas que andam junto. Porque o pecado é qualquer ação e atitude que viola, ou seja, que transgride a vontade de Deus. Então, é uma força que penetra, que pode dominar, escravizar o homem. O pecado é a maior causa dos problemas espirituais, da estagnação e da perda até mesmo da nossa vitalidade cristã. Agora, e sobre o legalismo? A Escritura condena sumariamente. Nós vemos Jesus condenando os fariseus, porque eles tinham aquele aspecto de justiça, mas Jesus chamou ele de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Aquele sepulcro bonito, limpo, lavado, mas por dentro tem um cadáver. Ele está morto. Ele está afastado de Deus, mesmo fazendo obras de justiça. E tem muitos cristãos assim. E a terceira é lutas que enfrentamos. Devemos ter em mente que a vida do cristão é uma batalha constante. Cristo foi tentado de muitas maneiras. E se ele foi tentado, nós não escaparemos das tentações. E por isso devemos lutar contra elas. Então nessa guerra, não existe um meio termo. Ou estamos ao lado do Senhor ou do diabo. Você não pode estar em cima do muro. Ou você está com Jesus ou está com Satanás. E as guerras podem sobreviver de várias maneiras. Podem vir de forma intelectual, dúvidas, ideias não fundamentadas na palavra de Deus, ou de forma física, quando lutamos contra doenças e ferimentos. Então temos que atentar para essas causas. E quais são os efeitos? Então separei aqui dois efeitos específicos. Primeiro, físicos. As tensões e os conflitos psicológicos, ela pode sim afetar fisicamente o corpo, que pode trazer doenças, às vezes. E às vezes o pecado, que tem como consequência o pecado, que pode produzir doença. O pecado não confessado, o pecado que está em contínua prática, pode gerar doenças na mente e no corpo. E a segunda é psicológicos. O sentimento de culpa e autocondenação, que pode vir como desânimo, raiva e medo, podem ser sim resultantes a perda progressiva da vitalidade espiritual. Agora, como podemos aconselhar essa pessoa?
Então, o aconselhamento de problemas espirituais, ele depende da natureza do problema. Porque é necessário a gente saber distinguir e saber o que estamos falando. Porque existe um aconselhamento de cunho teológico, às vezes a pessoa tem uma crise pessoal, uma crise cristã, porque acaba em uma faculdade conhecendo um pensamento antibíblico, ele acaba assimilando aquilo e acaba acreditando naquilo, então ele passa a ver o evangelho como se fosse algo ultrapassado. Então existe esse problema de cunho teológico, que requer uma abordagem mais bíblica, mais pautada na palavra de Deus. Então, o conselheiro tem que conhecer a palavra de Deus, deve conhecer a Bíblia, ele deve entender a palavra de Deus e manejar bem, que requer uma abordagem mais sucinta, específica e mais incisiva para aquela pessoa. Então, o conselheiro precisa ouvir com atenção e mostrar que aquela pessoa é aceita. E a empatia, aqui que entra a empatia, é fundamental para nós cristãos. Então, através desse aspecto, aí o aconselhamento deve começar. E há alguns fatores para o aconselhamento que são: primeiro, oração. Antes de tudo, o aconselhamento deve começar com uma oração, buscando uma orientação que vem do Senhor, por causa de uma possível batalha espiritual que pode acontecer contra as forças satânicas. E além disso, a oração causa um bem-estar para as pessoas que estão sendo oradas. É que ela diminui a nossa ansiedade, ela diminui o estresse que sobrevém para aqueles que serão aconselhados. Outro é dando exemplo. As pessoas imitam e seguem o exemplo de outras pessoas. Cristo ele usou muitas analogias, muitos exemplos para seus discípulos, para que eles pudessem compreender o que ele estava querendo dizer. Embora que muitas vezes os discípulos não entendiam, mas Jesus usava muitas parábolas para explicar assuntos difíceis que talvez eles não conseguissem compreender naquele exato momento. E até mesmo o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele deixou um seguinte recado para a igreja e para nós. Ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, portanto, o assunto, o exemplo, é fundamental no aconselhamento. E a outra coisa é a exortação. Então, a exortação gira em torno de uma habilidade que Deus dá para fortalecer os que estão fracos espiritualmente. Como podemos ver a carta de Judas, Pedro, exortando a igreja para que pudessem despertar para o evangelho que outrora eles estavam vivendo, e a partir desse momento eles largaram, abandonaram a fé, mesmo de forma muito sucinta. Então eles estavam abandonando a fé em Jesus para inserir no seio da igreja, inserir doutrinas, até mesmo ensinamentos que não se enquadravam nas Sagradas Escrituras. Então nós vemos os apóstolos e os autores exortando a igreja para voltar à prática das primeiras obras. Então, mas a exortação deve ser acompanhada com brandura e estimulando o paciente a mudar de conduta. E a outra coisa, o último ponto, é o ensino. O aconselhamento deve ser de suma importância, centrada na orientação e instrução, que deve ser conduzida através do entendimento individual. O aconselhador deve saber abordar o assunto pautado na Bíblia. Em outras palavras, ele deve ser um conhecedor, ele deve manejar bem a palavra de Deus, ele deve saber manusear de forma clara para que as pessoas possam compreender, porque a nossa arma não é Freud, não é Foucault, enfim, nossa arma é a palavra de Deus. Nós somos cristãos, então nossos conselhos devem ser centrados nas Sagradas Escrituras. Então nós temos que saber transmitir através da perspectiva bíblica sobre o pecado e perdão. Em certos casos, será necessário até mesmo confrontar
os conselheiros com seu pecado. Então, basicamente, foi um breve panorama desse assunto. Espero que esteja muito claro para vocês nesses dois aspectos, para que venhamos compreender melhor na hora de aplicar na hora de aplicar no aconselhamento cristão, que é muito importante, é de suma importância nós conhecermos esses dois diferentes aspectos do aconselhamento. Então, Deus abençoe, graça e paz a todos.